A alta sociedade britânica estava em polvorosa. Após uma excursão ao Brasil, estudantes do Eton College, o mais prestigiado internato masculino da Inglaterra, com anuidades de cerca de 50.000 libras, retornaram e proclamaram a plenos pulmões que depois de visitar São Paulo, Londres não passava de um museu antigo. A elite britânica ficou chocada, e a BBC enviou um de seus mais experientes jornalistas para o Brasil com urgência. No avião, ele ria por dentro, determinado a desmantelar as ilusões desses jovens encantados pelo país sul-americano. Chegou até a prever o título de sua reportagem, mas uma semana depois, o trabalho que ele trouxe de volta tornou-se a produção mais controversa na história da BBC. O repórter de sangue frio, que jamais derramara uma lágrima nem mesmo nos campos de batalha, desabou em prantos no final de sua matéria, deixando esta frase: "Eu fui quebrado em São Paulo." Afinal, o que ele havia visto no Brasil, seja no aeroporto JFK, em Nova York, no Heathrow, em Londres, ou no Charles de Gaulle, em Paris, sempre examinei os arredores por instinto. Quantos seguranças! Quão caótica está a fila! Alguém gritava: "Esse é um hábito que me acompanha há 28 anos como repórter de guerra." Mas quando desci do avião no aeroporto de Guarulhos e me posicionei na fila da imigração, tive uma experiência peculiar. Mais de 500 pessoas estavam enfileiradas. Busquei instintivamente por oficiais de controle, mas não havia nenhum. A fila estava perfeitamente ordenada. Ninguém falava alto, ninguém furava a fila, ninguém usava a mala para empurrar o de trás. Essa foi a cena que testemunhei nos primeiros 5 minutos em solo brasileiro, e foi apenas o começo. Meu nome é Oliver Grand. Sou um jornalista investigativo sênior, com 28 anos de experiência, formado em ciência política por Cambridge. Já estive em meio a guerras civis na Síria sem largar a câmera, mesmo sob o bombardeio. Suportei 3 semanas de fome na Somália e fui indicado ao BAFTA, o maior prêmio da televisão britânica, pelo meu documentário especial Break It. Onde quer que eu fosse no mundo, nunca me abalava, nunca deixava as emoções me dominarem, nem mesmo no campo de batalha. Mas aquele eu foi completamente desfeito no Brasil. Deixe-me contar desde o início. Na Inglaterra, há uma escola chamada Eton College, com uma história de 600 anos. O príncipe William, Boris Johnson e David Cameron, ex-primeiros ministros, são todos ex-alunos. A anuidade é de 50.000 libras, ou cerca de 320 mil reais. 20 primeiros ministros britânicos vieram dessa escola, e figuras importantes do mundo financeiro e político de Londres passaram por essa instituição. Este é o lugar que cultiva o DNA da alta sociedade inglesa. 15 alunos do último ano de Eton viajaram para o Brasil como parte de um projeto de comparação de estudos de campo globais do Ministério da Educação britânico. Após retornar da viagem de 2 semanas, esses alunos postaram mensagens nas redes sociais e a febre se espalhou por toda a Inglaterra. Diante de São Paulo, Londres não é mais do que um museu em ruínas. Quem disse que a Inglaterra é o modelo de um país desenvolvido? Vá a São Paulo e você sentirá vergonha de ser londrino. Você entende o significado dessa frase? Estudantes de Eton, criados com orgulho no Império Britânico, estavam declarando abertamente que a Inglaterra era vergonhosa. Os pais dos alunos de Eton estavam furiosos. Esses pais não eram pessoas comuns. Eram presidentes de bancos de investimento na City de Londres, sócios seniores dos principais escritórios de advocacia no West End e líderes de famílias nobres. Protestos inundaram o quadro de avisos da escola, até que, finalmente, o Comitê de Pais apresentou uma queixa formal para que a BBC fizesse uma reportagem. Richard Wallace, o editor executivo, me chamou. "Oliver, vá investigar os fatos com calma. Aqueles garotos devem ter sido hipnotizados por alguma coisa." Eu também pensei o mesmo. Antes de partir, entrevistei pessoas da alta sociedade britânica, e suas reações foram na mesma direção. Um gestor de fundos na City de Londres disse: "Admito que os asiáticos são trabalhadores, mas a profundidade da civilização é diferente."
um ex-oficial do Ministério das Relações Exteriores que lidava com assuntos do leste asiático, falou, rindo: Brasil? O país que ajudamos? O que haveria para aprender lá? A professora Helena Crawford, do Instituto de Estudos Asiáticos da Universidade de Oxford, disse em uma entrevista por videochamada: Reconheço o crescimento econômico do Brasil, mas o nível de maturidade de sua sociedade civil não se compara ao da Inglaterra. Além do K-pop, que ela ainda confundia com a cultura pop asiática e a culinária brasileira, o que mais eles têm? Eu circulei aquela frase para usá-la como abertura da reportagem, pensando que era a opinião mais perfeita de um especialista. Vou contar o que aconteceu com ela depois. Antes de partir, encontrei o aluno em questão, Harry Winston, de 17 anos. Seu pai é o presidente de um grande banco de investimento na City de Londres. Enquanto conversávamos em um café, seu olhar era muito sério. Senhor Grant, no início eu também subestimei o Brasil, porque me ensinaram que apenas a Europa e a América eram o centro do mundo, mas em apenas 5 minutos no aeroporto de Guarulhos, tudo o que eu havia aprendido tremeu. As palavras de um garoto de 17 anos eram fortes a ponto de serem chocantes, mas eu ainda estava cético. Pensei que, se visse com meus próprios olhos, não haveria muito mais. No avião, eu já havia planejado o enredo e a conclusão da reportagem. Reações exageradas a um paraíso. O que encantou os alunos de Eton no Brasil, minha intenção era coletar os dados, organizar tudo e voltar. Mas assim que pisei para fora do avião no aeroporto de Guarulhos, aquele enredo foi jogado fora para sempre. Caminhei pela passarela do avião até a imigração. O cansaço de uma viagem de 12 horas acumulava-se em meu corpo. Eu só queria desabar na cama do hotel o mais rápido possível. Mas quando cheguei à imigração, minhas pernas pararam. Mais de 500 pessoas estavam enfileiradas. Olhei ao redor por instinto, procurando por oficiais de controle. Se fosse no Heathrow com esse número de pessoas, haveria pelo menos dezenas de seguranças. Se a fila começasse a bagunçar, haveria gritos de move along. Se as malas colidissem, ouvir-se-ia Bloody Hell por todo o terminal. Aquela era a porta de entrada para a capital do Império Britânico. Mas aqui não havia oficiais de controle visíveis. Apenas 2 ou 3 funcionários do aeroporto estavam parados no canto da sala, à distância. No entanto, centenas de pessoas se mantinham em 2 filas perfeitamente ordenadas. A distância entre as pessoas era uniforme. Ninguém falava alto. Quando a fila começou a avançar lentamente, um homem de meia idade à minha frente deixou cair sua mala acidentalmente sobre o pé de uma mulher ao lado. Eu me encolhi na hora. Se fosse no Heathrow, haveria um escândalo e a gerente seria chamada. Mas a mulher, cujo pé foi pisado, acenou com a mão, dizendo que estava tudo bem, e o homem que cometeu o erro curvou-se em profunda desculpa. A questão terminou ali. A imigração levou menos de 1 minuto. E na esteira de bagagens, um idoso lutava para levantar uma mala pesada. Um jovem ao lado se aproximou e o ajudou naturalmente, sem que ninguém mandasse e sem nenhuma câmera filmando. Disciplina sem supervisão. Esse foi meu primeiro registro. Naquela noite não consegui dormir. O jet lag me atingiu forte. Finalmente, às 2 da manhã, eu desisti e desci para o lobby. O recepcionista perguntou: vai sair para passear? Se for por aqui, há uma loja de conveniência e uma promenade à beira do rio por perto. Ele falou com a maior naturalidade. Eram 2 da manhã e um estrangeiro estava prestes a sair sozinho, mas ele não mostrava a menor preocupação. Se fosse em Londres, a frase automática seria: Are you sure? Please be careful. Ao sair da porta do hotel, meu instinto de alerta, que me acompanhava há 28 anos, começou a funcionar. Olhei para a esquerda e para a direita, observei os becos escuros, coloquei as mãos nos bolsos para proteger o que estava lá dentro, fosse a chave ou o celular. Seja na Síria, na Somália, ou mesmo em Londres, andar no escuro me fazia fazer isso automaticamente, e os homens britânicos não eram exceção, porque as noites em Londres não são seguras nem mesmo para homens. Você conhece Londres às 2 da manhã? A Inglaterra é um dos países com os mais graves problemas de crimes com facas no mundo. A cada ano,
Há dezenas de milhares de casos de agressões com faca. Até adolescentes andam com facas. Ataques com ácido no rosto tornaram-se um problema social. A Inglaterra tem 6 milhões de câmeras de vigilância, o que, comparado a uma população de 67 milhões, significa uma câmera para cada 11 pessoas, tornando-a um dos países com mais câmeras de vigilância no mundo, mas a criminalidade não diminuiu. Mas São Paulo às 2 da manhã era diferente. As luzes da rua estavam acesas em intervalos. A luz da loja de conveniência iluminava a rua. Dentro da loja, 3 ou 4 pessoas comiam macarrão instantâneo. Eram 2 da manhã, e a loja, com paredes de vidro, não estava trancada, e ainda havia pessoas lá dentro. O dono da loja cortava legumes atrás do balcão. A porta da loja estava aberta. Naquele momento, vi uma pessoa caminhando. Era uma mulher, na casa dos 20 e poucos anos. Ela estava sozinha, com fones de ouvido nos 2 ouvidos. Ela olhava para a tela do celular enquanto andava, sem olhar para trás. Não mostrava a menor cautela com o ambiente ao redor. Parei ali, estático. Uma cena como essa seria impossível em Londres. Seja em Manchester, Birmingham ou Edimburgo, seria impossível. Mulheres britânicas seguram chaves entre os dedos ao andar à noite. Ao pegar um táxi, enviam uma mensagem com o número da placa para os amigos. Ao correr, ativam a função de compartilhamento de localização em tempo real. Nas universidades, há até um serviço que envia alguém para acompanhar estudantes que têm medo de andar sozinhos. Usar fones de ouvido nos 2 ouvidos e andar sozinha era algo inimaginável. Sentei-me em um banco à beira do rio. As luzes tremeluziam na superfície da água, e as lágrimas começaram a rolar porque eu estava zangado com meu próprio país. A Inglaterra orgulha-se de ser herdeira do Império, o berço da democracia parlamentar, a origem da Revolução Industrial, mas as mulheres britânicas não podem andar sozinhas à noite na capital de um império que já foi chamado de terra onde o sol nunca se põe. Quando o sol se põe, as mulheres não podem sair de casa, mas neste país, uma mulher de 20 e poucos anos anda com fones de ouvido nos 2 ouvidos às 2 da manhã com total tranquilidade, como se fosse algo normal. Registrei em meu segundo diário, uma noite sem medo. O que protege este país não são as câmeras de vigilância, mas algo mais que o guarda. Na manhã seguinte, às 8 da manhã, decidi pegar o metrô para ir fazer a reportagem na cidade. Apenas a caminhada até a estação já era diferente. Uma onda de pessoas a caminho do trabalho fluía sem parar. Funcionários de terno, estudantes uniformizados e idosos em trajes de ginástica. Embora as calçadas fossem estreitas, as pessoas não se esbarravam. Andavam naturalmente pela direita. Quem estava com pressa passava rapidamente. E quem andava devagar abria um pouco o caminho, sem que ninguém mandasse. Ao chegar à entrada da estação do metrô, fiquei surpreso novamente, pois não havia seguranças. Se fosse no metrô de Londres, em todas as estações haveria policiais de trânsito, e nas estações grandes, policiais armados estariam sempre de plantão. Embora haja funcionários vigiando os portões para evitar a evasão de tarifas, ainda há milhares de pessoas pulando as catracas todos os dias. Mas aqui, bastava passar o cartão e pronto. Ao descer para a plataforma, algo me chamou a atenção. Havia portas de vidro transparentes ao longo de toda a plataforma, portas de plataforma automáticas que só se abriam quando o trem parava exatamente na posição correta. O metrô de Londres não tem barreiras nas plataformas. Todos os anos, acidentes de pessoas caindo acontecem e tentativas de suicídio são contínuas. A discussão sobre a instalação de portas de plataforma dura décadas, mas é sempre adiada, citando problemas orçamentários e limitações de infraestrutura histórica. Mas o Brasil já as instalou em todas as estações de metrô. É um país que não usa o orçamento como desculpa para proteger a vida das pessoas. O trem chegou. Quando as portas se abriram, as pessoas de dentro saíram primeiro. As pessoas esperando do lado de fora se afastaram para os 2 lados para abrir caminho para elas. Esperaram até que a última pessoa tivesse saído completamente antes de entrar. Se fosse em um horário de pico em Londres, quando as portas se abrissem,
Seria uma guerra. Pessoas descendo e subindo empurrariam umas às outras. Malas ficariam presas entre as portas e palavrões seriam comuns. Entrei no vagão. Estava silencioso, mas então meus olhos caíram sobre algo. Assentos amarelos especialmente reservados para monges e assentos de prioridade para crianças, mulheres grávidas e idosos. Embora o metrô estivesse lotado em horário de pico, esses assentos estavam vazios. Muitos jovens estavam espremidos ao redor, mas ninguém se sentava nesses assentos. Ninguém forçava, ninguém repreendia. No metrô de Londres, também há placas de assentos prioritários. Mas na maioria das vezes, mesmo quando um idoso entra, quem está sentado finge não ver. Para ser sincero, quando estou cansado, eu mesmo já fechei os olhos e fingi não ver. Mas no Brasil, esses assentos vazios eram uma cultura de não sentar. Não era uma regra, mas uma gentileza. As portas de plataforma são um sistema, mas os assentos vazios são uma consciência. Neste país, tanto o sistema quanto a consciência dos cidadãos funcionam em conjunto. A Inglaterra é um país que construiu o Estado de Direito por mais de 800 anos, desde a Magna Carta, mas suas regras são ineficazes porque as pessoas se recusam a cumpri-las. Registrei em meu terceiro diário. O sistema funciona e as pessoas também funcionam. Há um país que faz as duas coisas. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Toby, o fotógrafo da minha equipe, deu um passo em falso ao descer uma escada no local da filmagem. Seu tornozelo torceu e inchou imediatamente. Era uma situação suspeita de fratura óssea. Minha primeira reação foi a preocupação com os custos. Essa não é apenas a reação normal de um inglês, mas a reação normal de alguém que conhece a verdade sobre o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra. O NHS orgulha-se de oferecer um sistema de saúde gratuito, mas a realidade é diferente. O tempo médio de espera no pronto-socorro é de mais de 12 horas. Mesmo chamando uma ambulância, é preciso esperar por muitas horas. Há 6 milhões de pacientes na lista de espera para cirurgias, e a espera por uma cirurgia de joelho, sozinha, leva 2 anos. Saúde gratuita, mas inacessível. Um país doente que precisa esperar para morrer. Essa é a verdade sobre o sistema de saúde do Império Britânico. Chegamos à emergência de um hospital particular em São Paulo. Entregamos os documentos em 5 minutos. Esperamos 20 minutos. E todo o processo de exame, raio-x e medicação foi concluído em 2 horas. Mas o que realmente chocou foi o custo. Toby era um estrangeiro sem seguro, então teria que pagar 100% do total. O valor total foi de 2.200 barrits, ou cerca de 50 libras. Perguntei ao funcionário novamente. 50 libras? Não 50.000 bahts, certo? O funcionário sorriu e mostrou a conta novamente. Correto, 50 libras. O NHS orgulha-se da gratuidade, mas é preciso esperar 12 horas. Mas no Brasil, você paga 50 libras e está pronto em 2 horas. Um dos países com as maiores economias do mundo oferece tratamento médico imediato a estrangeiros sem seguro por esse preço. Registrei em meu quarto diário. Custos diferentes. Na Inglaterra é gratuito, mas inacessível. Neste país, 50 libras, mas imediato. Viajamos de carro para fazer uma reportagem em outra cidade. Assim que entramos na rodovia expressa, a primeira impressão foi muito clara. A superfície da estrada era lisa, as faixas de tráfego nítidas e o trânsito fluía. Paramos em um posto de serviço no caminho. Os banheiros eram muito limpos, as lojas estavam organizadas. Se você pensar em um posto de serviço em uma rodovia inglesa, entenderá imediatamente por que fiquei surpreso. Lá, o chão do banheiro costuma estar encharcado de água, o sabonete acaba e o cheiro é tão forte que irrita o nariz. Mas aqui era diferente. Meu guia, Caio, me disse com naturalidade: essa estrada foi concluída em 1970. Perguntei de volta: 1970? Uma estrada com mais de 50 anos ainda está em tão boas condições? Se você conhece a condição das estradas na Inglaterra, entenderá por que fiquei chocado. Toda a Inglaterra está cheia de buracos. Todos os anos, há centenas de milhares de reclamações sobre buracos nas estradas.
Acidentes de pneus furados e suspensões quebradas acontecem frequentemente. As estradas rurais são ainda piores, a ponto de haver notícias na BBC de que as estradas da Inglaterra estão no mesmo nível de países em desenvolvimento. O orçamento para reparos de estradas é cortado todos os anos. Do ponto de vista de um inglês, manter uma estrada de 50 anos nessas condições é inacreditável, mas o Brasil continuamente mantém e expande suas estradas, fazendo com que rodovias com mais de 50 anos pareçam recém-construídas. Caio me contou a história do desenvolvimento do país. Na década de 1960, o Brasil era predominantemente um país agrícola. A comunidade internacional da época considerava um desenvolvimento rápido uma loucura. Mas então, como os brasileiros fizeram, você sabe? Trabalhadores brasileiros usaram enxadas e pás para escavar montanhas. Construíram pontes com as próprias mãos, trabalharam sob o calor sufocante acima de 40 graus no verão e o frio cortante no inverno. Houve trabalhadores que morreram no trabalho. Seus nomes não foram registrados na história, mas as montanhas que eles escavaram e as pontes que eles construíram permanecem até hoje. Caio disse suavemente. Milhões de carros que trafegam nesta rodovia agora estão trafegando sobre o suor e o sangue dessas pessoas. Olhei pela janela. Caminhões de transporte de carga iam e vinham sem parar em uma estrada asfaltada limpa e que se estendia até onde a vista alcançava. Uma infraestrutura que a Inglaterra levou 200 anos para construir após a Revolução Industrial, este país construiu com as próprias mãos em uma única geração. Aquela geração é a dos avós de hoje. Permaneci em silêncio por um tempo. Registrei em meu 5º diário. Um país construído com as próprias mãos. Após concluir a missão no interior, voltamos para São Paulo. No dia seguinte, às 18h, no lobby do hotel, vi uma cena estranha. Pacotes estavam sendo entregues aos hóspedes, embora ninguém tivesse informado sobre a entrega na recepção. Perguntei a Caio. Ele respondeu casualmente. No Brasil, se você pede algo à noite, chega de manhã. Não pude acreditar. Pedir algo às 23h e a encomenda chegaria à porta às 18h? Mesmo alimentos frescos? Como isso era possível? Decidi investigar o sistema de entrega de encomendas por conta própria. Eu queria ver a verdade do serviço de entrega expressa com meus próprios olhos. Se você conhece a verdade sobre o sistema postal na Inglaterra, entenderá por que não acreditei nisso. Os atrasos crônicos do Royal Mail são uma aflição que todo inglês enfrenta. É comum os entregadores não tocarem a campainha, mas deixarem um aviso de destinatário ausente. A perda e roubo de pacotes somam centenas de milhões de libras por ano. Deixar um pacote na porta significa que ele será roubado, a ponto de existirem armários para recebimento de encomendas em bairros residenciais. Se um pacote da Amazon fosse deixado na porta, ele desapareceria em 30 minutos. Mas no Brasil, eles diziam que os pacotes podiam ficar na porta o dia todo sem que ninguém os tocasse. No início, pensei que era um exagero. Então, fui verificar por mim mesmo. Tentei caminhar por condomínios perto do hotel. Era verdade. Havia caixas de encomendas nos corredores, em frente às portas dos apartamentos em todos os andares. Algumas caixas haviam sido entregues pela manhã, outras pareciam estar lá desde o dia anterior, mas ninguém as tocava. A ordem que vi no aeroporto, a segurança que vi nas ruas à noite e os pacotes na porta de casa, tudo vinha da mesma base. Isso não era apenas um sistema de logística excelente, mas um sistema de confiança em ação. Uma sociedade que não toca nos pertences de estranhos. Esse é este país. A geração que construiu as rodovias com as próprias mãos há 50 anos e a geração atual que dirige carros de entrega à noite sem dormir. A diligência deste país é transmitida de geração em geração. Avós usaram enxadas para escavar montanhas, pais trabalharam a noite toda em fábricas e a geração atual dirige entregas expressas. E o que conecta todas as gerações é a verdade de que deixar pacotes na porta de casa é uma prova do nível de confiança desta sociedade. Um único pacote reflete o orgulho de todo o país. Adicionei uma nota ao meu 5º diário. Um país onde pacotes na porta nunca desaparecem. Isso não é logística,
é um sistema de confiança. Visitei uma escola de ensino médio em São Paulo. O diretor da escola me esperou e me guiou pessoalmente. Ao chegar à porta da escola, eu estava inconscientemente procurando por algo. Mesmo caminhando, meus olhos varriam a entrada até que passei completamente pela porta. Só então percebi que estava procurando por detectores de metal, mas não havia nenhum. Nenhuma revista de bolsas, nenhum segurança, nem mesmo um guarda. As crianças simplesmente passavam pela porta da escola e entravam nas salas de aula. Andavam sorrindo, abraçando os amigos, brincando, conversando em voz alta. Fiquei parado na porta da escola, observando aquela cena por um longo tempo. Meus olhos arderam. Preciso contar a verdade sobre as escolas na Inglaterra. Lá, os crimes com facas aumentam a cada ano. Não é mais surpreendente que adolescentes andem com facas. O problema se tornou tão grave que algumas escolas tiveram que instalar detectores de metal, como os usados em aeroportos. Os alunos precisam abrir suas bolsas para a revista todas as manhãs, para verificar se há facas ou armas escondidas. Em algumas escolas de Londres, essa revista de bolsas tornou-se rotina. Mas mesmo com tudo isso, ainda ocorrem esfaqueamentos ao redor das escolas. Notícias de adolescentes sendo esfaqueados até a morte, a caminho da escola, aparecem semanalmente. Semanalmente? Sim. Essa é a verdade sobre as escolas do Império Britânico. Mas na escola deste país, não há detectores de metal, não há revista de bolsas, não há medo de ser agredido. As crianças estão indo para a escola com sorrisos. Essa é a imagem de como uma escola deveria ser. As crianças andando de braços dados com os amigos e sorrindo a caminho da escola, sem detectores de metal ou revista de bolsas. Isso é o normal, certo? A Inglaterra é que é anormal. Essa ideia me atingiu com força. Na hora do almoço, todos os alunos da escola foram para o refeitório. Eu os segui. A cena no refeitório era impressionante. Os alunos estavam enfileirados em ordem, segurando bandejas e recebendo comida em sequência. O que vi nas bandejas foi arroz, uma sopa leve, um refogado de carne moída com manjericão, legumes salteados e frutas da estação. Caio disse que era uma refeição equilibrada, projetada por nutricionistas todos os dias. E esse tipo de almoço era oferecido em todas as escolas do país, do ensino fundamental ao médio. Perguntei a Caio se o custo dessa refeição era diferente para cada aluno. Todos comem de graça, ele respondeu. Quer dizer, apenas os alunos carentes? Não, todos os alunos da escola. Olhei para os alunos enfileirados, segurando as bandejas. Eles usavam o mesmo uniforme, seguravam as mesmas bandejas e comiam a mesma comida. Fossem filhos de ricos ou filhos de pobres, eles estavam na mesma fila e recebiam a mesma comida. Neste refeitório, era impossível distinguir quem era rico ou pobre. A imagem da realidade do almoço escolar na Inglaterra veio à minha mente. Na Inglaterra, o almoço pago é o padrão, custando cerca de 2 até 3 libras. Crianças de famílias carentes são cadastradas para receber almoço escolar gratuito, conhecido como Free School Meals, FSM. O problema é que esse sistema se tornou um estigma. Esse grupo de crianças precisa usar um cartão especial, ou, na hora de pagar, a tela mostra FSM, fazendo com que os amigos saibam imediatamente. A simples frase "ele come de graça" já é suficiente para causar bullying na sala de aula. Muitas crianças preferem passar fome no almoço por vergonha. Elas se escondem nos banheiros durante o recreio. É um sistema que divide classes, até mesmo em uma única refeição, revelando a pobreza de uma criança para toda a sala. Em 2020, Marcus Rashford, jogador de futebol do Manchester United, enviou uma carta aberta ao Parlamento Britânico, dizendo que, devido ao fechamento das escolas durante a Covid, as crianças que recebiam almoço gratuito estavam passando fome. Foi preciso um jogador de futebol famoso para o parlamento começar a discutir uma única refeição para as crianças. E essa foi apenas uma discussão sobre a extensão do programa de almoço durante as férias. O programa de almoço escolar gratuito universal ainda está longe. Mas o Brasil, silenciosamente,
como se fosse algo normal, implementou o programa de almoço escolar, gratuito universal em escolas de ensino fundamental, médio e técnico em todo o país há muitos anos, sem alardear que era algo grandioso. Ao sair do refeitório, vi outra cena. Dentro do balcão de distribuição de comida, várias tias suavam ao servir centenas de crianças. Elas eram as cozinheiras. 3 ou 4 senhoras de meia-idade serviam ensopados, acompanhamentos e arroz sem parar. Perguntei a uma delas: cozinhar para tantos alunos todos os dias não é cansativo? A senhora sorriu calorosamente e respondeu: ver meus filhos e netos comendo bem e felizes, isso já me tira todo o cansaço. Parei. Filhos e netos? Aquelas palavras ainda ecoavam em meus ouvidos. Ela chamava as crianças que não eram seus filhos ou netos de filhos e netos. Embora fosse um trabalho remunerado, o sentimento contido naquelas palavras valia mais do que o salário poderia explicar. Neste país, os filhos dos outros também podem se tornar nossos filhos e netos. Registrei em meu 6º diário. Neste país, a refeição não tem divisão de classes. Há países onde a fila do almoço divide classes, e há países onde todos na fila do almoço são iguais. E neste país, eles chamam os filhos dos outros de nossos filhos e netos. Na noite do 5º dia, encontrei Harry Winston novamente em um café em São Paulo. Ele havia voltado ao Brasil. Ele disse que, após aquela excursão, ele ficou tão curioso sobre o Brasil que decidiu passar as férias de volta sozinho. Um garoto de 17 anos que contrariou os pais e voou sozinho. Falei com ele francamente. Agora eu entendo por que você escreveu aquelas mensagens. Harry assentiu e começou a falar. Senhor, grand, en m'étonne, aprendi sobre noblesse oblige, que aqueles em posição superior devem ajudar os que estão abaixo. Fui ensinado que isso era a maneira britânica, mas o que vi no Brasil não era noblesse oblige. Harry continuou. Vi pessoas de terno e estudantes lado a lado no metrô. Vi donos de restaurantes de luxo pegando o metrô para trabalhar, executivos de grandes empresas pegando ônibus e cedendo lugar a idosos. Em Eton, coisas assim são inimagináveis. Então ele me olhou diretamente e perguntou: Sr. Grand, o que é a verdadeira civilidade? Afinal, a civilidade que aprendi em Eton é usar garfo e faca na ordem correta, falar com que sotaque, usar que marca de roupa, escolher que tipo de vinho. Isso é o que a alta sociedade britânica chama de civilidade. Mas a civilidade que vi no Brasil é diferente. Fazer fila mesmo quando ninguém está olhando, ajudar quem está em dificuldade sem que ninguém mande, chamar os filhos dos outros de nossos filhos e netos. Harry disse que, se ele terminasse Eton, não queria ir para Oxford, mas queria estudar pedagogia. Ele queria trazer a filosofia educacional brasileira para a Inglaterra. O filho do presidente de um gigante banco de investimento na City de Londres estava anunciando que não iria para Oxford. Um garoto de 17 anos, Harry, contou uma história que ouviu da família de seu anfitrião durante a excursão. Era uma história que a avó da família contou. Após a Segunda Guerra Mundial, este país não tinha nada. Não havia fábricas, recursos, dinheiro. Era uma terra sem uma gota de petróleo. Em 1960, a renda per capita era de $79, cerca de 20 vezes menos que a Inglaterra. Enquanto a Inglaterra ouvia os Beatles e usava minissaias, este país estava faminto sobre os escombros da guerra. Mas em meio aos escombros, os pais ainda mandavam os filhos para a escola. Mesmo sem ter o que comer, compravam livros para os filhos. Eles suportaram com uma única crença. Mesmo que eles próprios não pudessem estudar, seus filhos deveriam estudar. Se o filho do vizinho não ia para a escola, a comunidade se unia para arrecadar dinheiro. Se uma família estava em dificuldades, toda a aldeia ajudava. Aqueles filhos cresceram e construíram as rodovias. Seus netos construíram componentes eletrônicos e seus bisnetos estão dominando o mundo com a cultura pop e o cinema brasileiro. De $79 para ser uma das maiores economias do mundo. Na história mundial, não há um único estudo de caso como este. A avó contou uma história de 1997.
A crise financeira asiática ou a crise do Tom Yong-kung. O país estava quase em falência, a economia desmoronava, empresas faliam em cascata e as ruas estavam cheias de desempregados. Naquela época, o que as pessoas deste país fizeram? Você sabe? Elas tiraram suas alianças de casamento. Elas tiraram seus anéis de formatura. Elas tiraram seus colares de ouro. Todas as casas abriram suas gavetas e tiraram o ouro. 5 milhões de pessoas participaram. Mais de 22 toneladas de ouro foram arrecadadas. A própria avó doou seu anel de ouro. Harry perguntou a ela: "Vovó, a senhora não sentiu pena?" A avó respondeu: "O que é um único anel meu? O país precisa sobreviver primeiro para que os netos possam viver." O que é um anel? É um símbolo do momento mais precioso da vida, o anel trocado com a promessa de estar juntos para sempre. Mas eles sacrificaram isso pelo país. Se uma crise semelhante ocorresse na Inglaterra, o que aconteceria? Os distúrbios de Londres em 2011 são a resposta. O protesto contra um tiroteio policial escalou para saques. Pessoas quebraram vitrines e levaram TVs, roubaram tênis e eletrodomésticos, incendiaram. Quando o país enfrentou uma crise, os ingleses saquearam. Os brasileiros reuniram suas alianças de casamento. Naquela noite, depois de sair do café, a caminho do hotel, Caio me mostrou um aplicativo de delivery. Já passava da meia-noite. Frango frito, joelho de porco, salada de mamão verde, som tum, adaptado. Até produtos de conveniência apareceram na tela do aplicativo. Dizia que chegaria em 30 minutos. Tentei pedir. E chegou em 27 minutos de fato. As noites na Inglaterra são diferentes. Restaurantes fecham às 21h e o Uber Eats quase não tem opções depois disso. Mas o que era mais impressionante não era apenas a entrega. O fato de poder entregar coisas à meia-noite significa que as ruas naquele horário devem ser seguras. Os entregadores devem ser capazes de chegar a portas de casas desconhecidas. E quem abre a porta para receber não deve se sentir em perigo. A cultura de entrega de comida à noite é um sistema que funciona apenas quando a segurança e a confiança são a base. Se fosse em Londres, o entregador estaria disposto a subir em um corredor de apartamento desconhecido à meia-noite? O próprio entregador recusaria porque é perigoso. A entrega de comida à meia-noite neste país não é apenas uma conveniência, mas uma prova de segurança. Comi o frango frito e olhei pela janela. As luzes noturnas de São Paulo ainda brilhavam. As palavras da avó ainda ecoavam em minha cabeça. O que é um único anel meu? O país precisa sobreviver primeiro para que os netos possam viver. E então eu chorei silenciosamente. Aquele que havia estado em campos de batalha por 28 anos sem derramar uma lágrima, desabou diante da história do anel da avó, contada por um jovem de 17 anos. Retornei ao aeroporto de Heathrow. Longas filas na imigração, pessoas impacientes, seguranças gritando. A cena que era normal uma semana antes agora parecia diferente. A ordem e a calma do aeroporto de Guarulhos ainda estavam superpostas em minha memória. A primeira coisa que fiz depois de sair do aeroporto foi abrir meu notebook e apagar o roteiro do documentário que eu havia escrito antes de viajar. Reações exageradas a um paraíso. O que encantou os alunos de Eton no Brasil? Arrastei aquele arquivo para a lixeira. Abri um novo roteiro, escrito durante a viagem de 12 horas. O título havia mudado. Olhando para Londres através de São Paulo, o que a Inglaterra perdeu. Fui à sede da BBC e encontrei Richard Wallace, o editor executivo. Richard olhou para mim e perguntou: "O que você viu? Por que está com essa cara?" Abri o notebook e mostrei a ele o novo roteiro. Richard começou a ler. No início, ele parecia desinteressado, provavelmente pensando que era mais uma história sobre comida brasileira ou cultura pop. Mas ao chegar à parte do aeroporto, suas sobrancelhas se ergueram. Ao chegar à parte das ruas à noite, ele fechou a boca. Ao chegar à parte da emergência de 50 libras, ele inclinou a cabeça, intrigado. Ao chegar à parte das rodovias expressas, sua velocidade de leitura diminuiu visivelmente. Ao chegar à parte do almoço gratuito e da palavra filhos e netos,
Ele teve que largar a caneta, e ao chegar à parte das 22 toneladas de alianças de casamento, suas mãos pararam completamente. Após terminar de ler, ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Richard levantou a cabeça, olhou para mim e disse: "Faça disso uma série de 3 partes. Exiba durante o horário nobre." O que é o horário nobre da BBC? É o horário das 21 Miagra, o horário de ouro da emissora, o horário mais influente. O fato de Richard ter aprovado a exibição desta reportagem naquele horário significava que ele havia decidido que ela certamente criaria um impacto na sociedade britânica. Passei 3 semanas editando dia e noite. Imagens do aeroporto de Guarulhos, imagens das ruas de São Paulo à noite, imagens das lojas de conveniência, imagens das portas de plataforma do metrô, dos assentos reservados amarelos, da sala de emergência, das rodovias, da porta da escola, do refeitório, da entrega de comida à meia-noite. Coloquei tudo o que havia filmado no Brasil e eu mesmo narrei. A noite da primeira exibição chegou. Apenas 10 minutos após o início da exibição, as redes sociais pegaram fogo. Em 24 horas, a reportagem quebrou o recorde de streaming de todos os tempos no BBC iPlayer, alcançando o primeiro lugar nos Trending Topics do X. Milhões de posts relacionados ao Brasil inundaram a plataforma em um único dia. Foi um fenômeno sem precedentes na história dos documentários da BBC. A Inglaterra se dividiu em 2. O jornal The Guardian escreveu: "Um espelho que não podemos ignorar. É hora de a Inglaterra encarar sua própria realidade." Já o Daily Mail tinha uma opinião oposta. "A BBC está usando o dinheiro dos impostos para insultar seu próprio país? Isso é propaganda?" O Financial Times ficou no meio. "É um assunto controverso, mas é uma verdade inegável. Uma verdade que precisamos enfrentar, mesmo que seja desconfortável. Seja nos escritórios, nos pubs ou nas salas de estar, a história do Brasil tornou-se o assunto." Taxistas perguntavam aos passageiros: "Assistiu aquele programa sobre o Brasil ontem à noite?" Em salões de beleza, em salas de professores, em salas de espera de hospitais, a mesma conversa acontecia. Todos, em todos os lugares, em toda a Inglaterra, estavam diante de um espelho chamado Brasil. Mas então, algo inesperado aconteceu. A professora Helena Crawford, de Oxford, que eu havia entrevistado antes de viajar, foi a um programa ao vivo da BBC para debater. A mesma pessoa que havia dito: "Além da comida brasileira, o que mais eles têm?" A professora afirmou que a reportagem era tendenciosa, apresentando apenas os aspectos positivos do Brasil. "Por que não falam das altas taxas de suicídio, da intensa competitividade educacional ou do problema da baixa taxa de natalidade?" Ela questionou. O apresentador perguntou: "Professora, é verdade que estrangeiros sem seguro recebem tratamento em emergências brasileiras por 50 libras? Isso é sobre o sistema médico." Ela respondeu evasivamente: "E é verdade que o tempo médio de espera no pronto-socorro do NHS é de mais de 12 horas?" A professora ficou sem palavras. O apresentador fez a última pergunta: "Professora, a senhora já esteve no Brasil?" O silêncio tomou conta. Nunca. Após o programa, as redes sociais explodiram novamente. Críticas a acadêmicos que julgam sem nunca ter visto, a pessoas que decidem com base em livros, inundaram com dezenas de milhares de mensagens. No dia seguinte, a professora Crawford emitiu um pedido de desculpas oficial. "Assisti a todas as 3 partes da reportagem e retiro minhas declarações anteriores. Vou estudar o Brasil novamente." Aquela que havia perguntado: "Além da comida brasileira, o que mais eles têm?" reconheceu sua própria arrogância em julgar, sem nunca ter visto com os próprios olhos. Enquanto lia o pedido de desculpas, pensei comigo mesmo: eu também fui assim. Um mês atrás eu estava no mesmo lugar que ela. A pessoa que intitulou a reportagem de "Reações exageradas a um paraíso" e previu a conclusão, antes de embarcar no avião, era eu mesmo. O país chamado Brasil, se você não pisar lá, nunca entenderá. Não se deve ler em livros, não se deve assistir em notícias. É preciso caminhar pelas ruas de São Paulo com os próprios pés, respirar o ar às 2 da manhã
e ficar diante dos assentos reservados no metrô para realmente entender. 3 meses se passaram desde a exibição da reportagem. Para ser sincero, eu não esperava que a sociedade britânica tivesse uma reação tão grande. Mas então, pequenas mudanças começaram a acontecer, uma, por toda a Inglaterra. Uma escola pública em Manchester iniciou um projeto de dia de cooperação, adaptando um modelo educacional brasileiro. Eles criaram grupos de estudo onde os alunos se ensinavam uns aos outros, e foi relatado que em apenas 3 meses, a média das notas da escola aumentou significativamente. Uma loja de departamentos em Edimburgo lançou a campanha: "Por favor, mantenha-se à direita na escada rolante." O gerente me enviou um e-mail diretamente dizendo: "Vi na reportagem que os brasileiros fazem isso naturalmente, sem placas. Senti muita vergonha. Vamos tentar fazer o mesmo." Uma escola de ensino médio em Birmingham designou toda sexta-feira como Dia de Ajuda Mútua e iniciou um programa onde os alunos se ajudavam. Uma escola, uma loja de departamentos, mais uma escola de ensino médio. Eram pequenas mudanças, mas essas pequenas coisas estavam lentamente impulsionando o país chamado Inglaterra. E no parlamento britânico, a discussão sobre a reforma do almoço escolar reacendeu. Membros do parlamento ergueram suas vozes. "Precisamos implementar o sistema de almoço escolar gratuito universal como o do Brasil. Não podemos mais permitir que um sistema que destrói o orgulho das crianças continue." Marcus Rashford compartilhou a reportagem em suas redes sociais com a mensagem: "Neste país, todas as crianças comem a mesma comida. Por que nós não podemos fazer isso?" Aquele post foi compartilhado milhões de vezes. Da voz de um único jogador de futebol que enviou uma carta ao parlamento em 2020, desta vez, milhões de vozes britânicas se uniram a ele. E então, um dia, fui contatado por Harry. "Sr. Grant, tenho algo para lhe contar. Meu pai mudou." Seu pai, aquele que estava zangado e disse que ele havia sido lavado o cérebro pelo Brasil, aquele que disse estar desapontado quando Harry voltou da excursão. Harry até havia sido intimidado por colegas de quarto no internato por defender o Brasil. Seu pai assistiu ao documentário, não apenas uma vez, mas 3 vezes. Na terceira vez, ele assistiu com a mãe, e na cena das 22 toneladas de alianças de casamento, sua mãe chorou. Na cena onde 5 milhões de pessoas doaram suas alianças, na cena onde a avó disse: "O que é um único anel meu?" Seu pai segurou a mão de sua mãe. A voz de Harry estava embargada. "Foi a primeira vez na minha vida que vi meu pai segurar a mão da minha mãe." Então o pai disse: "Você estava certo." Fiquei em silêncio no telefone por um longo tempo. O presidente de um banco de investimento que administra bilhões de libras na City de Londres, um homem que era o orgulho do mundo financeiro britânico, estava dizendo ao seu filho: "Você estava certo." A história do anel de casamento da avó brasileira tocou o coração do presidente da empresa na City de Londres. Olhei pela janela. As ruas noturnas de Londres. Ruas com 6 milhões de câmeras de vigilância. Um país com notícias diárias de ataques com facas. Um país onde pacotes na porta desaparecem em 30 minutos. Um país onde se espera 12 horas no pronto-socorro do NHS. Um país onde o orgulho das crianças é destruído na fila do almoço. Esse é o meu país. E então a imagem do amanhecer em São Paulo veio à minha mente. Aquela mulher andando com fones de ouvido nos 2 ouvidos, o dono da loja de conveniência cortando legumes na loja com a porta aberta, o metrô lotado, mas com os assentos reservados amarelos vazios, os pacotes que nunca desaparecem mesmo que fiquem na porta o dia todo, a tia da merenda sorrindo e dizendo: "Ver meus filhos e netos comendo bem e felizes, isso já me tira todo o cansaço." E a avó que disse: "O que é um único anel meu? O país precisa sobreviver primeiro para que os netos possam viver." Quero dizer uma única coisa aos brasileiros. Vocês talvez não saibam quão incrível é andar com fones de ouvido às 2 da manhã. Quão milagroso é o fato de a porta da loja de conveniência estar aberta. Quão bonito é esperar que as pessoas desçam do metrô antes de entrar. Quão grandioso é comer a mesma comida na mesma fila do almoço. Quão fantástico é poder pedir frango frito à meia-noite. E quão maravilhoso
é o fato de um pacote na porta nunca desaparecer. Vocês devem pensar que isso é normal, certo? Não é normal, de forma alguma. Em nenhum lugar do mundo é normal. E, especialmente, quero dizer à geração dos avós, aos que construíram esta nação dos escombros da guerra com as próprias mãos, aos que sofreram privações para que seus filhos pudessem ir à escola, aos que construíram rodovias com enxadas e pás, aos que sacrificaram suas alianças de casamento quando a nação estava à beira do colapso. O país que vocês construíram agora é assim. Um jornalista inglês, que se orgulhava de ser herdeiro do império, veio aqui e voltou chorando. Tenham orgulho. Não, vocês devem ter orgulho. Aquele que esteve em campos de batalha por 28 anos sem chorar, desabou em São Paulo. Aquele que não derramou lágrimas nem em meio aos bombardeios na Síria, em meio à fome na Somália, ou em meio aos tumultos em Londres, voltou a chorar em um banco à beira do rio, chorou diante da história do anel da avó e está chorando mesmo enquanto escreve este artigo. Esta lágrima é toda a minha resposta.